Paz do Senhor Jesus, igreja, tem uma palavra de Deus para sua vida nesse dia. Você que se encontra triste, você que se encontra desanimado, você que acha que tudo acabou, que não tem mais jeito para a tua vida. Você que acha que o Senhor te esqueceu e que o seu adversário prevaleceu sobre a sua vida. Escuta essa palavra que se encontra no livro de Romanos. O capítulo é o 8 e a partir do versículo 35 que diz: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Aqui o Senhor é bem claro, ele diz que nem os anjos, nem os principados, nem as potestades poderá nos separar do amor de Cristo. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome. Aqui Paulo diz que nós fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Assim como o Senhor Jesus foi perseguido, e foi perseguido demais. Nenhum de nós, por maior sofrimento que tenha passado, foi tão perseguido como o Senhor Jesus. Ele foi chamado até de filho do capeta. Mas ele venceu. Ele venceu a perseguição, ele venceu a inveja, ele venceu a calúnia, ele venceu a morte. E essa palavra aqui, Paulo diz, inspirado pelo Senhor Espírito Santo, que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Mas o nosso adversário, ele é astuto demais, ele é muito astuto. E o Senhor também diz que ele conhece a minha e a tua estrutura, ele se lembra que nós somos pó. Satanás, ele nos ataca de dia e de noite. Ele é um ser perverso que vive ao nosso derredor bramando como um leão buscando a quem possa tragar. Então ele quer nos enfraquecer. Ele quer que eu e você venhamos parar de orar. Ele quer que eu e você venhamos parar de buscar, parar de ouvir louvores, parar de ouvir a palavra. Porque Satanás sabe que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. O Senhor disse que ele se manifestou para desfazer as obras do mal. Mas ele nos alerta em muitas passagens bíblicas que nós temos um adversário, o tentador, que veio para roubar, matar e destruir. Então ele não vai desistir, ele não vai parar. E ele conhece a nossa fraqueza, ele conhece a minha fraqueza, ele conhece a tua fraqueza. E o ponto que nós somos fracos é lá que ele vai mais nos atacar. Ele tenta entrar com depressão, com ansiedade. Ele tenta entrar com tristeza, ele ataca no casamento, ele ataca na finança. Ele usa os da nossa casa, porque ele sabe que quando os da nossa casa nos atacam, nos entristecem, é a pior coisa. Ele sabe que quando ele toca no casamento, ele nos enfraquece. Ele sabe que quando ele usa os da congregação, qualquer pessoa, ele sabe como nos atingir. Mas nós temos que ficar firmes e constantes, sempre abundantes, se nos firmarmos nessa palavra. E temos a consciência que nada pode nos separar do amor de Cristo. Porque nós somos peregrinos nessa terra, nós temos que ter essa consciência. Nessa terra, nós somos peregrinos. E nós estamos aqui só de passagem. Então, quando nós viemos para Jesus, porque na verdade foi Ele que nos escolheu. Porque o Senhor diz em sua palavra que ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Ele,
Ninguém vem ao Senhor Jesus se não for o próprio Deus que entregar. Então, quando Ele nos chama como um general, um coronel, um comandante, chama um soldado para a guerra. E Ele nos alerta que nós temos que lutar, porque a luta é até o fim. Por isso Ele diz em sua palavra: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, se você está passando por uma situação muito difícil na sua vida, se você acha que acabou, que não tem mais jeito, se você pensa em largar o Senhor, se você pensa em sair da congregação, se você pensa em parar de orar, se você pensa em desistir do teu casamento, se você pensa em desistir, se você receber um diagnóstico médico, se você está passando por uma enfermidade que você acha que não tem jeito, Jesus diz: eu sou o Deus que te sara. Tenha fé. Não deixa de orar, não deixa de buscar. Porque Daniel, quando veio o decreto de Dário, falando que se alguém orasse durante um período de 30 dias a outro Deus, que não fosse aqueles falsos deuses, ele morreria. Daniel, mesmo sabendo que poderia ser jogado numa cova de leões para ser devorado, ele não desistiu. Ele não deixou que nada disso separasse ele do amor de Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego receberam a ordem do rei Nabucodonosor para se prostrar para aquela imagem que ele fez, e ele falou: se vocês não se prostrarem, vocês vão morrer queimados. Então eles preferiram ser lançados na fornalha de fogo a negar Jesus, a negar o Senhor. Então é o que essa palavra diz: o que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas ao matadouro. Mas sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Então, eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando hoje, mas fica com essa palavra. Nada pode nos separar do amor de Cristo, nada. Se tiver que morrer, morreremos por Cristo. Como Paulo dizia: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo dizia que viver é Cristo e morrer é lucro. Deus está na tua vida, Deus está na minha vida. E quando nós oramos, quando nós nos prostramos, quando nós não negamos o Senhor Jesus de jeito nenhum, quando nós nos entregamos como Estevão, que preferiu ser apedrejado, o Senhor, Ele nos honra. Porque verdadeiramente viver é Cristo e morrer é lucro. Nós que somos de Deus, nós que somos cristãos, quando nós fomos recolhidos dessa terra, nós sabemos para onde nós vamos. Nós vamos ser recebidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus, no reino da glória. Mas enquanto o tempo não acabar, suporte o processo, suporte a angústia, suporte a perseguição, suporte a tribulação. Mas creia que o Senhor diz aqui em Romanos 8, no capítulo 37, que diz: mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, em nome de Jesus.